Gravando a aula, então, diagramas de caso de uso, vamos lá. Muito bem. Tá, vamos começar falando da UML. O que é a UML? A UML é uma linguagem unificada de paramodelagem, tá? Então, ela é muito utilizada no desenvolvimento de software porque ela tem uma linguagem padrão para todos os tipos de modelagem de banco, modelagem de arquitetura, modelagem de requisitos, tá? Então, ela tem vários padrões, assim, tem vários livros sobre o ML que são bem interessantes. Cada vez mais se usa muito o ML para a questão da arquitetura, para a questão do banco. Para requisitos, ela está começando a ser deixada um pouco mais de lado. Eu, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que usava, mas foi uma empresa que usava o ML. Tá? Então, a gente não... Para requisitos, tá? Estou falando assim na linha de requisitos. Antigamente, todas as disciplinas de engenharia de software passavam por todos os padrões, né? Todos os diagramas. Hoje a gente já não faz mais isso. Tá? Mas eu acho importante colocar porque para que vocês pelo menos conheçam, saibam o que é, tá? E eventualmente, né, se alguma empresa estiver ainda usando esse padrão, vocês conheçam, tá? Então, o site do OML é oml.org, tá? Ela é uma linguagem, então, voltada para visualização, especificação, construção e documentação de software, ok? E ela é composta aí por vários diagramas. E o diagrama que a gente vai trabalhar aqui são os diagramas de caso de uso. Muito bem, então vou começar explicando para vocês o que são casos de uso, tá? Aqui algumas questões assim. Os nossos sistemas são muito interligados, né? Então a gente não tem um sistema trabalhando sozinho. E todo sistema interage com atores humanos, né? Ou autômatos, que vão utilizar esse sistema. É alguma pessoa que vai lá e vai fazer uma ação, né? Utilizando aquele sistema que a gente desenvolveu. Ou algum robô que vai pegar alguma informação de um sistema que a gente também está trabalhando. Tá? E aí, utilizando esse objetivo, esses atores, realmente, eles esperam, né, que o sistema se comporte de acordo com o que foi previsto, que o sistema se comporte de acordo com aquilo que foi especificado. Então, um caso de uso, ele especifica o comportamento de um sistema, ou parte de um sistema, tá? É o comportamento, é a ação, é o que o meu cliente vai fazer, né? Por exemplo, o meu ator, né? A gente costuma dizer que é ator, né? Então, se a gente voltasse na aula de User Stories, eu como usuário, eu como leitor, eu como caixa, eu como comprador, eu como aluno, eu como professor, tudo isso, quando a gente vem para os casos de uso, a gente chama de ator. Todos eles são um só, ator, tá? E aqui, todos esses casos de uso, eles vão nos mostrar, quando tu abre um diagrama de caso de uso, tu mostra o comportamento, o que esse sistema vai fazer. Bom, os casos de uso podem ser aplicados para captar um comportamento pretendido do sistema que está sendo desenvolvido, sem ser necessário especificar como ele é implementado. Então, de novo, num diagrama de caso de uso, não tem nada de implementação, tá? A gente não tem esse comportamento. A gente tem o comportamento de colocar o que ele vai fazer, tá? Então, casos de uso bem estruturados denotam somente o comportamento essencial do sistema ou subsistema e não amplamente geral e nem muito específico. Quando tu constrói qualquer tipo de diagrama, isso a gente vai ver gerenciamento de projetos também, vai muito de quem está desenhando, quem está desenvolvendo, quem está criando, saber, assim, até onde especificar, tá? Então, aqui ele deixa claro, assim, não muito específico demais e não amplo demais também, tá? Bom, então vamos lá. Um caso de uso descreve um conjunto de sequências, cada uma representando a interação de itens externos ao sistema, que são chamados de atores, com o próprio sistema. Tá? Então, aqui vem o primeiro conceito. O ator, ele fica fora do sistema. Tá? Esses comportamentos são funções e nível de sistema que você vai utilizar para visualizar, especificar, construir e documentar todo esse comportamento, né, que a gente quer do sistema durante essa análise de requisitos. Muito bem. Aqui, ó, vou dar um exemplo
bem fácil de um caso de uso, tá? A gente representa um caso de uso com uma elipse, tá? Não é, tem que cuidar, porque assim, o diagrama ele tem que ser exatamente como ele está especificado na UML, tá? Então, quando a gente diz elipse, é uma elipse, tá bom? Então, quando vocês forem desenhar um diagrama, não pode fazer um quadrado, que não está dentro do padrão, tá? Então, assim, aonde que o pessoal se confunde mais? É realmente na hora de desenhar. Onde que vai seta, onde que não vai seta, entendeu? Quem que eu posso ligar com quem? Então, são esses detalhes que vão fazer a diferença quando vocês forem construir. São esses detalhes que vocês precisam aprender para construir um diagrama de caso de uso, tá? Então, olha só, um caso de uso representa um requisito funcional. Bom, aqui já está dito, né? Ou seja, para o nosso trabalho, o que a gente vai fazer? Pegar os requisitos funcionais e transformar eles em caso de uso, né? Então, a gente pegou os requisitos funcionais e transformamos em user stories. Agora, a gente vai pegar os requisitos funcionais e transformar eles em caso de uso, tá? Sempre pensando nas ações. Então, olha ali, ó, eu tenho uma elipse, tá? Lá na minha descrição do caso de uso, vamos supor que eu estivesse desenvolvendo um sistema bancário, eu iria colocar ali, ó, se a gente fosse pensar, né, como user stories, eu como usuário gostaria de realizar um saque para ter dinheiro. Como é que eu iria representar aqui um caso de uso e realizar saque? Assim como vocês estão vendo aqui na tela. Tá vendo? Eu ia ter uma elipse e aqui eu ia ter uma ação, realizar o saque. Tá? Então, não é difícil, é fácil. Só tem que cuidar com algumas regrinhas, ok? Tá? Então, ó, graficamente, o caso de uso é representado por uma elipse. Dúvidas até aqui? Então, tá bom. Não é difícil, tá? Só tem que cuidar das regrinhas. Vamos lá. Os diagramas de caso de uso costumam ter casos de uso, atores e relacionamentos, tá? A gente tem relacionamento de associação, dependência e generalização. Então, a gente tem o ator, né, que é o usuário do sistema, a gente tem o caso de uso, que são as elipses, e o relacionamento. O que são relacionamentos? É a ligação de um caso de uso com outro caso de uso ou com um ator, tá? Então, essas aqui são as regras que a gente vai ter que aprender. Então, olha só. Aqui eu tenho... Vou deixar vocês me responderem. Quais são os casos de uso? Que nem está na pergunta. Quais são os casos de uso que eu tenho olhando esse diagrama de caso de uso? Consultar saldo, realizar saque, abrir conta e vender seguro. Show de bola. Tá fácil, né? Não é difícil, tá, pessoal? É isso. Então, olha só. Eu tenho aí 4 requisitos funcionais, né? Então, no diagrama de caso de uso, a gente não põe requisito não funcional. Não existe, tá? A gente só mapeia o comportamento. Então, a gente só coloca aqui os requisitos funcionais. Por isso que é tão importante aquela aula de requisitos funcionais, entendeu? Para entender quais são os tipos de requisitos, para mim poder depois trabalhar com um diagrama de caso de uso, para mim poder trabalhar com user stories, então isso é bem importante. Então, aqui eu tenho 4 casos de uso, né? E olha como é que eles estão desenhados. Realizar, consultar, abrir, vender. É uma regra colocar em verbo? Não é, tá? Na UML, você pode colocar dentro das elipses a maneira que você quiser. Só tem algumas regras que não pode usar interrogação em 2 pontos, tá? Mas você pode escrever, se eu quisesse colocar ali só saque, conta, mas, né, a gente segue um padrão, né, que é mais ou menos como todo mundo especifica, de tentar colocar o verbo para entender que aquilo é um comportamento. Então, o gerente vai abrir a conta, o gerente vai vender o seguro, o cliente vai realizar o saque, o cliente vai consultar o saldo, tá? E tem muitos desenvolvedores que gostam de trabalhar caso de uso, porque também é fácil, né, deixar claro o que o sistema vai fazer, tá? Então, a gente usa caso de uso. Então, tu tem aqui, ó, 2 atores, tá? Os 2 atores nesse diagrama de caso de uso são cliente e gerente, tá? E uma coisa muito importante que vocês têm que saber, um caso de uso, ele não se liga com outro caso de uso. Se eu vier aqui e colocar assim uma setinha, tá? Não existe isso. Eu só posso ligar um caso de uso através dos relacionamentos que eu vou explicar para vocês. Ok?
Tranquilo até aqui, então? Quando a gente for fazer o nosso diagrama de caso de uso, a partir dos nossos requisitos funcionais, pessoal, não precisa complicar. Tentem imaginar isso aqui, ó, tá? Quem são os atores que vocês têm dentro das suas modelagens e quais são as ações que vocês vão fazer. Tá? Tem muita gente que complica, cria um monte de caso, um monte de diagrama. Então, assim, a palavra do nosso trabalho é simplificação, não vamos complicar, tá? O importante é a gente aprender e saber desenhar. Então, vamos lá, ó. Um nome de um caso de uso poderá ser um texto contendo qualquer quantidade de letras, números e a maioria dos sinais de pontuação, exceto 2 pontos. Então, aqui dentro, ó, eu posso escrever realmente da maneira com que eu quiser. Só que, geralmente, como eu falei para vocês, a gente tenta colocar já o comportamento, a ação. Então, por exemplo, eu tenho aqui um caso de uso que tem 2 atores. Pode, professora? Pode, né? Eu, como administrador, quero gerar um relatório. Eu, como atendente, quero gerar um relatório. Então, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, um caso de uso com 2 atores e o link, né, do ator com o caso de uso, que é uma seta aqui, ó. É uma linha sem pontinhas, sem setas nenhuma, tá? Isso aqui também faz a diferença. Se eu ponho uma seta, já está errado no diagrama, não pode. Ah, então, o que a gente tem que cuidar? Tem que cuidar quando a gente vai desenhar. Muito bem. Como é que eu vou organizar os casos de uso, tá? Os casos de uso podem ser organizados pela especificação de relacionamento entre eles e os atores. E os tipos de relacionamento são esses aqui. Associação, generalização, inclusão e extensão, tá? Associação, generalização, só são esses aqui. Extensão e inclusão. E eu vou apresentar para vocês, vocês vão ver que também não é difícil. Vamos lá, atores, né? Esse ator aqui, que é aquele administrador, qual é o conceito dele, então? Ó, um ator representa um conjunto coerente de papéis que os usuários de casos de uso desempenham quando interagem com esses casos de uso, tá? Então, a gente chama de ator. Um ator representa um papel que um ser humano, um dispositivo de rádio ou até outro sistema desempenha com o sistema que a gente está modelando. Os atores residem fora do sistema, tá? Então, aqui, ó. Entrando agora nos relacionamentos. Opa. Associação. Esse é o mais fácil, tá? Associação é o relacionamento que eu tenho entre um ator e um caso de uso, tá? É interação direta. Então, o meu ator cliente vai sacar o dinheiro. Ponto final. Eu não vou colocar critérios de aceite, eu não vou colocar descrição da funcionalidade, é simplesmente a ação que ele vai fazer, tá? Então, o meu cliente saca o dinheiro, meu cliente faz o login, meu cliente consulta os postos que tem a vacina, meu cliente consulta as idades da vacina, o meu cliente clica acessa o mapa, tá? Então, simples assim, pessoal. Então, primeiro relacionamento, associação. Aqui mais um exemplo, ó. Eu tenho um exemplo com sistema, ó, certo? Então, vocês têm que imaginar assim, ó, que o sistema é isso aqui, ó. O sistema é matricular em disciplina, logar e selecionar a disciplina para lecionar. Os atores estão fora do sistema. Então, eu tenho um estudante, né? O estudante faz a matrícula na disciplina e o estudante loga no sistema. Então, eu, como estudante, quero fazer o login no sistema. Eu, como estudante, quero matricular em disciplina, tá vendo? Então, é fácil fazer os links, tá? E aqui eu vou desenhar o que? Um relacionamento de associação entre o estudante e o caso de uso matricular em disciplina. Entre o estudante e o caso de uso logar. Entre o professor e o caso de uso logar. Ah, o professor também loga no sistema? Loga. Tá? Então, aqui, ó, mais um exemplo de 2 atores acessando o mesmo caso de uso. O meu professor seleciona a disciplina que vai dar aula, tá? Mas, professora, por que o sistema de faturamento está linkado aqui? Porque o sistema de faturamento precisa saber onde os alunos
né, a quantidade de disciplinas que os alunos estão matriculados para poder gerar os boletos de pagamento. Aqui eu tenho todo um sistema, né, separado. Para mim deixar claro que existe uma associação entre um sistema de faturamento que tem esse link, né, que o meu sistema de faturamento vai precisar dos dados da matrícula, eu faço essa associação, tá? Para o trabalho T1, eu quero que vocês esqueçam os sistemas eventuais que vocês tenham integrados. Eu quero do principal, tá bom? Dúvidas até aqui? Sim, não? Então tá. Bom, aqui já é um exemplo, tá, de um caso de uso, de um diagrama de caso de uso um pouquinho maior. Mas olha como é fácil, né? Eu tenho aqui, quem são os meus atores? A recepcionista e o administrador. Aqui é o sistema fitness. Quais são os meus casos de uso? Olha só, links diretos, tá, pessoal? Links diretos. Então, o meu recepcionista, ele faz a associação de um aluno à atividade, ele calcula a mensalidade do aluno, ele matricula o aluno, ele visualiza as mensalidades, ele gerencia os alunos, ele efetua pagamento das mensalidades. O que o meu administrador faz? Ele gerencia promoções, gerencia professores e gerencia atividades. Simples assim. Eu imagino que o que vocês vão me entregar para o trabalho T1 é alguma coisa neste sentido, tá? Os atores com seus casos de uso. Agora vamos dar uma complicadinha. Vamos entrar, assim, em um pouquinho mais avançado. Vamos lá. Para o segundo relacionamento, é o relacionamento de generalização, tá? Eu tenho relacionamento de generalização tanto para atores como para casos de uso, tá? Então, aqui, ó. Geralmente, ligações entre atores não são modeladas, a não ser que ele tenha uma generalização de papéis específicos. Por exemplo, o cliente que acessa o meu sistema pode ser um cliente comum ou um cliente VIP, tá? O usuário que acessa o meu sistema pode ser um aluno ou pode ser um professor, tá? Então, eu posso generalizar. Professor, eu preciso generalizar no T1? Vocês analisem, se vocês quiserem, generaliza, se não, pode deixar os atores separados, não tem problema nenhum, tá? Cuidado com a seta, né? Olha aqui a seta, ó. Então, eu tenho uma linha e uma seta dizendo que eu estou, a partir do cliente, fazendo a generalização do cliente comum, do cliente VIP, tá? Então, essas setinhas vocês não podem errar. Se você colocar só uma seta reta, tá errado. Outro exemplo aqui, ó, de um leitor. Então, eu tenho um ator, leitor, que pode se generalizar em aluno, professor e funcionário. Tá? Supondo aí um leitor da biblioteca. Tranquilo aqui? Mais um exemplo, ó. Um sistema de validação de cartão de crédito. Então, eu tenho um cliente, que ele pode ser cliente individual ou cliente corporativo. Só que, independente se ele é individual ou corporativo, todos os meus clientes têm acesso a todos os meus casos de uso, como transação de cartão, processamento de fatura, reconciliação de transação e gerenciamento da conta, certo? Além disso, outros dois atores também têm acesso. O financeiro acessa a fatura e a conta, e a instituição que está vendendo o produto acessa a transação de cartão e o processamento da fatura. Ok? Tá. Generalização agora em relação a casos de uso, tá? A generalização, ela significa que o caso de uso do filho herda o comportamento e o significado do caso de uso do pai. É muito parecido com programação orientada a objeto, tá? O filho deverá acrescentar ou subscrever o comportamento do seu pai e o filho poderá ser substituído em qualquer local onde o pai apareça. Então, aqui, ó, generalização com caso de uso. Com ator é fácil, com caso de uso também. Se eu quiser quebrar, tá? Então, vamos lá. Aqui, no receber pagamento, eu tenho um caso de uso que ele me diz que vai receber pagamentos.
tá? E eu posso quebrar ele em vários tipos. Eu posso receber pagamento em cheque, receber pagamento em cartão de crédito. Agora mais um, né? Receber pagamento em Pix, por exemplo. Vou até colocar mais um exemplo aqui, tá? Então, eu quebro o caso de uso receber pagamento. Professor, eu poderia colocar 3 casos de usos e não botar o receber pagamento? Posso. Posso criar receber pagamento em cheque, receber pagamento em cartão de crédito, receber pagamento em Pix. Se eu quiser, eu crio a generalização, que fica mais fácil. Mas, se eu não quiser, eu não preciso criar, ok? Mas isso é a generalização. Cuidado com as setas também, tá? Tem que ter as setinhas. Próximo relacionamento, inclusão. Tem mais 2, inclusão e exclusão. Esse aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Um relacionamento de inclusão inclusão e extensão é só entre casos de uso, tá? Associação é entre um ator e um caso de uso, e generalização eu posso generalizar em atores e posso generalizar em casos de uso. Um relacionamento de inclusão entre casos de uso significa que o caso de uso base incorpora explicitamente o comportamento de outro caso de uso em uma localização específica na base. O caso de uso incluído nunca permanece isolado, mas é apenas instanciado, né? Eu instancio como parte de alguma base maior que o inclui. Você pode pensar na inclusão como o caso de uso base, que vai obter o comportamento a partir do fornecedor do caso de uso. Então, vamos deixar mais fácil aqui para a gente entender. Tá? Eu tenho aqui 3 casos de uso: sacar dinheiro, liberar talão de cheque e validar a conta. Tá? Pensem no include quando o poder fizer a pergunta assim, ó, sempre que. Tá? Então, vamos lá. Sempre que eu for sacar um dinheiro, eu valido a conta. Aí eu uso o include. Sempre que eu liberar um talão de cheque, eu tenho que validar a conta, tá? Então, esse caso de uso, ele depende desse. Esse caso de uso depende desse, tá? Porque é sempre. Então, por isso que é um relacionamento de inclusão, tá? Então, um caso de uso A, sacar dinheiro, com o caso de uso B, indica que uma instância do caso de uso A deverá incluir o comportamento do caso de uso B. Então, por isso que a dica é, faça a pergunta sempre que. Sempre que eu sacar um dinheiro, eu vou validar a conta, tá? Então, o caso de uso A incorpora o comportamento do caso de uso B. Sempre que eu liberar um talão de cheque, eu valido a conta. É fácil, né? Cuidar as setas. Setinhas tracejadas com a indicação da seta, no caso que vai ser incorporado, tá? Sempre que eu sacar dinheiro, eu incorporo esse. Então, a setinha tem que estar onde eu vou incorporar. E quando a gente for colocar o nosso diagrama de caso de uso usando o Asta, a gente vai usar o Asta, tá, pessoal? O Asta Community é de graça, vocês podem baixar, tá? A gente vai usar o Asta. E o Asta já tem todas essas setinhas. Quando você selecionar lá que você quer colocar um include, ele já coloca para você o include, tá? Seguindo, ó, mais um exemplo de include. Esse aqui tá um pouquinho mais complexo, mas vamos lá, ó. Eu tenho um funcionário, um ator, que ele tem as seguintes ações, né? Ele pode solicitar um carimbo, reservar um auditório, agendar um coffee ou agendar um evento, certo? O que vai acontecer? Sempre quando ele for agendar um evento, ele vai verificar a disponibilidade daquela data, tá? Sempre que ele for agendar um coffee, ele vai verificar a disponibilidade. Sempre que ele reservar um auditório, eu vou verificar a disponibilidade. E sempre que eu solicitar um carimbo, eu vou verificar a disponibilidade. Cuidado, porque o pessoal acaba colocando muitas vezes o login aqui, entendeu? Ah, eu vou sempre fazer um login. Antes de uma ação, eu faço um login. Não precisa, tá? Por exemplo, se eu fosse colocar um login aqui, eu colocaria assim, funcionário, tracinho, login, tá? Tentem deixar os includes quando eu for pensar realmente em comportamento, tá? Alguma ação
que realmente eu não possa fazer uma sem a outra. É porque eu não posso reservar um auditório, um cofre, um evento, se eu não sei se aquela data está disponível ou não, tá? O login, muitas vezes o pessoal desenha assim, ó, eu vou para agendar um evento, eu incluo o login. Não façam isso, tá? Deixem um login separado. Então, se eu fosse colocar o login aqui nesse exemplo, eu iria colocar assim, funcionário, tracinho, fazer login. E pronto, tá? No máximo, eu poderia botar, de repente, um validar senha, alguma coisa nesse sentido. Mas geralmente a gente não vai não abre tanto login, tá? Mas esse tipo de situação, tu tem que deixar mais claro. Por exemplo, quando solicitar um carimbo, eu estou lá, eu sou um funcionário novo, eu tenho uma coordenação, eu quero um carimbo. Eu tenho que pedir autorização e registrar essa solicitação, certo? Então, aqui, ó, e sempre que eu verificar a disponibilidade, né, eu registro a solicitação e mando um e-mail, tá? Eu não pretendo que o nosso sistema tenha tantos includes assim, tá? Então, cuidado quando vocês forem fazer include. É mais fácil eu mapear todas as ações, tá? E eventualmente colocar um ou outro include. Às vezes, quando os alunos colocam muito include, eu vejo que eles se confundem e aí as setas estão erradas, os includes estão errados, tá? Então, cuidem bem quando vocês forem fazer esse tipo de mapeamento em relação aos includes. Um outro relacionamento é o extensão, tá? O include é sempre que. Então, sempre que eu faço isso também. O extensão, ele tem uma pergunta, tá? Ó, o relacionamento de extensão significa que o caso de uso incorpora implicitamente o comportamento de um outro caso de uso em um local específico, indiretamente pelo caso de uso estendido. O caso de uso poderá permanecer isolado, mas sob certas condições. Então, dependendo daquela minha pergunta, eu incorporo o comportamento do outro caso de uso, tá? Enquanto no include é sempre que, na extensão depende da pergunta, tá? Um relacionamento estendido poderá ser considerado para o usuário um comportamento opcional do sistema. Então, vamos lá. Quando a gente faz um relacionamento estendido, a gente tem aqui, ó, extend, né? Quando a gente tem um relacionamento de inclusão, a gente tem um include. Quando a gente tem um relacionamento de extensão, a gente tem um extend, sempre com uma perguntinha, tá? Sempre. Tem que deixar claro aqui qual é a condição. Então, vamos lá. Eu tenho um caso de uso A e um caso de uso B, tá? Então, eu tenho o meu cliente, ator, que quer fazer um saque. O cliente quer sacar o dinheiro. Veja bem, olha a pergunta, se a quantia for elevada, eu autorizo o saque. Ok? Então, extensão se eu fosse usar uma inclusão, se tivesse aqui uma inclusão, primeiro que a seta ia estar ao contrário, tá? São dois detalhes diferentes, a pergunta e a seta. Ó, a seta de extensão, ela é ao contrário, tá? Se fosse uma inclusão, seria do sacar dinheiro para autorizar o saque. Numa linha também, mas do outro lado. E com include em cima, para mim entender que quando eu leio um diagrama de caso de uso, se eu enxergo aqui como um include, significa que o caso de uso está incorporando aquele comportamento. Se eu vejo que é um extend, eu vejo que tem uma condição. Então, de novo, vamos ler esse caso de uso, né? Quando a gente abre um diagrama, a gente faz a leitura daquele diagrama. O cliente, meu ator cliente, vai sacar dinheiro vai sacar dinheiro. Se a quantidade for elevada, o gerente tem que autorizar o saque. Ok, pessoal, até aqui? Por enquanto está bem tranquilo, senhora. Então tá. Tá dando para entender. Não, é bem tranquilo. Então, isso aqui, pessoal, são as regras dos diagramas de caso de uso, tá? Associação, generalização, inclusão, extensão, elipses para o caso de uso e os atores. A gente tem o detalhamento dos casos de uso, tá? A gente vai fazer um exercício com detalhamento de caso de uso, porque quando vai fazer uma especificação, ela não está
tão explicada. Por exemplo, ela não tem os critérios de aceitação, ela não tem a descrição da funcionalidade, então, em algum lugar, a gente tem que detalhar, tá? Então, a gente faz esse detalhamento com alguns campos, tá? Então, no detalhamento, a gente tem isso aqui, ó, nome, os atores que acessam aquele caso de uso, se existe alguma pré-condição, se existe alguma pós-condição e um fluxo básico e alternativo, tá? Então, lá no Moodle já tem esse templatezinho para vocês, tá? E a gente vai fazer esse detalhamento para um exercício só, tá? Para o trabalho, não precisa fazer detalhamento, porque vocês têm 30 funcionalidades, é muita coisa. Imagina se vai detalhar todos os 30 casos de uso, é o trabalho do semestre, né? Então, vocês não vão precisar fazer o detalhamento, mas é importante que vocês saibam que, sim, a gente costuma detalhar os casos de uso. Por exemplo, quando tu vai fazer, quando chega para mim um TCC, vocês têm os trabalhos de conclusão de curso que vocês vão ter que fazer lá na frente, tá? Tanto cursos como Ciência da Computação e cursos como Sistemas de Informação, quando o aluno quer fazer um desenvolvimento de software, é importante que a primeira parte, o TC1, seja de modelagem, né? Então, muitas vezes, o aluno não tem um background de metodologia ágil, eu peço para ele fazer os diagramas de caso de uso. E aí, no TC, ele tem que detalhar todos os casos de uso que ele vai fazer, né? Então, assim, ó, fazendo um gancho já lá no futuro com vocês, tá? Quando vocês forem desenvolver o trabalho de conclusão de vocês de curso, e esse trabalho for o desenvolvimento de um software, não esqueçam de tudo que vocês estão aprendendo aqui comigo, tá? Façam a modelagem desse software, tá? Façam a modelagem usando descrições de como vocês fizeram lá de funcionalidades, podem abrir em caso de uso, se vocês forem trabalhar um modelo mais cascata, né, se são as fases mais definidas, ou façam um user story se vocês forem fazer entregas contínuas, tipo um Scrum, né, mas detalhem e deixem isso detalhado no TCC. Isso é muito rico e valoriza o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Abri um parênteses aqui, porque como eu oriento muito TCC, e eu vou muito em banca, eu fico extremamente triste quando eu vejo o pessoal desenvolvendo, apresentando os seus projetos de desenvolvimento de software sem nenhuma modelagem, tá, pessoal? Eles vão lá e saem codando, aqui é o nosso software, eu olho e pergunto, tá, mas cadê a engenharia de software? Cadê os processos que tu usou para desenvolver esse software? E eles não têm, o pessoal não apresenta, entendeu? Então, assim, ó, guardem isso com vocês, quando vocês lá na frente, se vocês forem desenvolver um software para o trabalho de conclusão de vocês do curso, não esqueçam dessas áreas, desses passos da engenharia de software, né, que é fazer a modelagem, né, que é depois escolher o processo que vocês vão desenvolver, apresentar esse processo durante o trabalho de conclusão de curso. Isso é muito rico, tá? Isso é, assim, vale a pena. Muito bem, então, detalhamento dos casos de uso aqui, eu tenho aqui a identificação, né, ó, use case 1, tá? Caso de uso 1, eu efetuar saque. Quem é o meu ator? Meu ator é o meu cliente, o meu ator é o meu leitor, né? Aqui você vai colocar o nome que você colocou embaixo do ator. Tem alguma pré-condição? Tem. O cliente possui cartão do banco e senha cadastrada. Show de bola. Qual é a pós-condição? Né? Depois que o cliente efetua o saque, a transação é registrada, o valor é debitado na conta e atualizado o saldo e liberado o dinheiro. Tá? Então, é bem importante tu entender o comportamento do caso de uso, se eu tenho alguma condição para ele fazer aquele caso de uso, e se eu tenho alguma pós-condição depois que ele fizer esse comportamento. Fluxo básico. Este caso de uso começa quando o cliente realiza a leitura do cartão do banco no caixa eletrônico. O cliente informa a senha, o sistema valida a conta corrente à senha, autorizando a operação. O cliente informa o valor do saque. O sistema autoriza o saque e lança o débito na conta corrente do cliente. E o sistema libera o dinheiro. Fluxo alternativo, tá? Se o cliente for inválido, o sistema não reconhece a conta e a senha do cliente. A operação é cancelada. Se ele não tiver saldo suficiente, o sistema não autoriza o valor solicitado para o saque e a operação é cancelada. Olha que riqueza de informação se isso chegar pronto para um desenvolvedor. Entendeu? Por isso tem muita gente que não usa caso de uso.
tá? Porque tu desenha os teus casos, desenha os comportamentos e tu entrega esse detalhamento para quem for desenvolver. E tá claro, né? É mais ou menos como se fosse critérios de aceite. Testar se o cliente é válido, testar se o fundo é suficiente, entendeu? Então, são os cenários de teste, muitas vezes, que vão dentro dos critérios de aceite das user stories. Tá? Então, são maneiras diferentes de fazer uma modelagem de um sistema. Aqui também, aqui tem mais alguns exemplos, tá? Como cadastrar um cliente com fluxo básico. Aqui tem mais um, fluxo alternativo. Eu vou passar, depois vocês leem. Aqui também tem mais um, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Mão na massa. Eu vou interromper aqui e vou mostrar para vocês os exercícios que eu coloquei no Moodle. Só um minutinho. Deixa eu abrir o Moodle aqui. Engenharia de software. Vamos lá. Ó, no Moodle, tá? Eu coloquei para vocês a playlist dos vídeos. Se vocês quiserem clicar na playlist, ele já vai mostrando todos os vídeos de todas as aulas, tá? Ó, no YouTube. Não sei se vocês conseguem ver minha janela. Todas as aulas, 2, 4, Pastor, é muito 9, bom 8. assim, facilita. Facilita, né? Pior que eu só aprendi esse Uhum, semestre. capaz. Antes Sério, tarde do que não. eu não botava aqui na frente, né? Eu sempre vou, depois das aulas, né? Eu entro aqui, por exemplo, né? E coloque o link da aula que eu gravei. Mas aí teve um aluno que me pediu, prof, põe a playlist. Eu falei, tá, mas por que se eu ponho o link da aula? Não, porque é mais fácil pra gente. Eu falei, tá. Daí eu botei esse semestre, né? Mas tudo bem. Aprendendo, Uma aprendendo. coisa que eu vi esse semestre também é um professor que É. ele tá usando os cards do Moodle e ele coloca eles em ordem decrescente para ficar sempre o mais atual primeiro. Vai Ah, que no isso é final do semestre tu interessante. quer ver um conteúdo lá do início, tu não tem que ficar voltando tudo. Dependendo do número de cards é ruim, né? Mas assim, por É, exemplo, não são... aí depende. Mas entendi. Também é uma ideia legal. é só Tá? uma ideia. É uma ideia legal, é. Bom, aqui, ó. Os documentos das User Stories também já estão aqui. Eu acabei esquecendo de passar para vocês que eu coloquei um material a mais lá para vocês em User Stories, tá? Eu coloquei aqui as User Stories de XP, ó, que é bem legal, em relação ao XP, Extreme Program. Eu coloquei um livro também, que é do Rafael Hem, que fala sobre por que e como escrever os requisitos de forma ágil, tá? Então, algumas coisas para ajudar vocês. Bom, o que a gente tem aqui na aula de casos de uso? Tem a aula, tá? Aqui tem o template, ó, que já vai abrir, vai baixar o templatezinho esse com as informações para o detalhamento dos casos de uso. E eu coloquei 5 exercícios. Se vocês me perguntarem, prof, precisa entregar os 5? Pessoal, vocês são adultos, tá? Façam os exercícios, porque, pelo menos na aula de hoje, assim, tentem hoje focar nos exercícios e a aula que vem a gente foca no trabalho, para que pelo menos vocês peguem a manha de como é que eu coloco uma inclusão, como é que eu coloco uma extensão, entendeu? Daí vocês me chamem, eu corrijo, né? Só para que vocês realmente entendam. Se fez o exercício 1, fez o exercício 2, entendeu? Beleza, entendeu? Passa para o trabalho, tá? Mas tentem fazer um ou outro exercício, tá? Eu coloquei uma sala de entrega para todos os exercícios. Então, assim, fiquem à vontade. Tem aqui, ó, dicas de utilização do Asta, tá? Para que vocês entrem no Asta, onde que eu acho, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, no Asta, o primeiro diagrama ali, ó, Use Case Diagram, tá? É só clicar ali. Ele abre essa tela, é muito fácil, ó. Para que você pegue o ator, é só selecionar o bonequinho e puxar. Então, aqui eu coloquei todas as dicas, ó. Se você quiser, ó, o Use Case é só puxar a elipse e colocar aqui. Tá vendo, ó? Eu fui criando aqui esse material para vocês, ó. Os relacionamentos também é muito fácil
ele tem aqui, ó, o tracinho é o de associação, o E de exclusão, o I de inclusão, tá? Já está aqui, os 3 que a gente vai utilizar já estão aqui para vocês, ó, tá? O include, ele já coloca a tag de include, e o único detalhe do E, do extensão, é que você tem que vir aqui no name e colocar a condição, ó, se tiver saldo, tá vendo? E ele coloca aí embaixo, tá? Então, é bem fácil, é bem tranquilo. Não compliquem, tá, pessoal? Às vezes, quando o aluno vai interpretar um exercício, ele complica. Então, assim, por exemplo, vamos pegar o exercício número 1, ó. E, claro, numa interpretação, você tem que olhar o exercício e enxergar os casos de uso. Muitas vezes a gente coloca um monte de informação que nem vai usar no caso de uso, tá? Mas é para o aluno saber qual é a informação que ele busca para um caso de uso. Tá? Se a gente fosse fazer uma prova, por exemplo, a gente não está fazendo prova, a gente está fazendo só trabalho. Eu geralmente coloco isso, eu coloco um enunciado de um sistema completo e o aluno ali tem que pegar o que é caso de uso e o que não é. Então, por exemplo, ó, o sistema de controle de ponto irá armazenar o horário de entrada e saída de um trabalhador, certo? É o sistema. Se por qualquer motivo o horário não foi registrado, ele pode justificar o ocorrido. Cada trabalhador pode consultar o total de horas, o gerente pode gerar um relatório e todos os usuários devem fazer acesso ao sistema. Entendeu? Então, tem que pegar assim, ó, quais são os comportamentos? Armazenar horário, entrada e saída. Consultar o total de horas, gerar um relatório, entendeu? Então, assim, tentem identificar no enunciado quais são os comportamentos e se tem alguma condição. Aqui tem uma condição, né? Se o horário não foi registrado, justifica. Tá? Então, aqui são poucos casos de uso. Vocês não precisam abrir ou tentar fazer todo um sistema de controle de ponto. É olhar o enunciado e tentar definir o que realmente ele pode ter. Keep simple. Simples, tá, pessoal? Simples, sem complicar. Tá? O mesmo para o exercício 2, 3, 4, 5. Tá? Vamos lá. Dúvidas? A gente vai fazer esse exercício sozinho ou nos grupos de trabalho? Podem fazer em grupo, podem fazer sozinhos, como vocês acharem melhor. Se vocês fizerem sozinhos, eu até acho melhor fazer sozinho no início, para que veja se todo mundo entendeu, tá? Ou, se quiserem entrar numa sala e fazer em grupo, mas que cada um abra o seu asta e faça também. Tá? A gente geralmente aprende fazendo. Se vocês olharem um fazer só, aí vocês talvez não aprendam como fazer, entendeu? Tá? Mas vocês são adultos, escolham o que fica melhor para que vocês aprendam. Certo, pessoal? Dúvidas? Agora é mão na massa, né? Ok? Vou parar a gravação e agora, daqui em diante, até o finalzinho da aula, a gente vai trabalhar.